Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Que felicidade poder retornar a Vilhena, especialmente retornar a Vilhena para estar aqui, na casa do nosso Deus, para cultuá-lo e servi-lo, porque isto faz muito bem para todos nós. Aproveitando que vocês estão em pé, eu os convido para que juntos façamos a leitura de um texto bíblico na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 11. E se a tela... Mas vocês abrindo o livro faz muito bem. Exercitar o livro faz muito bem. Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, assim está escrito: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. E pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tome os seus assentos, por favor. Quero ser grato a Deus pelo esforço da nossa igreja aqui em Vilhena, não somente por um evento, mas em todo o seu trabalho, pelos obreiros desta casa, deste ministério, pelos meus companheiros pastores que estão hoje aqui, já prestigiando a abertura do evento. Deus em Cristo os recompense. Também os que foram convidados para estarem aqui, dando a contribuição para o bem de nossa igreja, porque nossa juventude faz parte dela, não é uma fatia da igreja, ela faz parte de sua natureza plena. Até que essa semana surgiu por aí mais uma fake a respeito da igreja, e o pessoal postaram assim: isso deve ser alguns jovens. Falei, desculpe, não são jovens que atuam assim. Os nossos jovens sabem os limites de sua ocupação, eles não fazem isso não. Aí depois, pastor, é verdade, os nossos jovens são mesmo diferentes. Então, eu até sei que nós somos fracos, mas eu não posso deixar que alguém venha rotular nossa juventude ou alguns jovens com uma conduta não bem recomendada. Agradecer a presença do deputado irmão Ezequiel e o filho, mas o nome é complicado. Deus te abençoe, amigo, tá? Deus te abençoe muitíssimo. Também o deputado federal, o Máximo prefeito, outros mais que estão aqui entre nós, sintam-se muito bem acolhidos nesta casa. Pastor Ari, pela insistência, é uma data interessante, porque todas as igrejas querem fazer alguma coisa para aproveitar estes momentos que as pessoas ficam um pouco livres do trabalho, e então mobilizar a igreja para alguma coisa que seja de edificação para o corpo de Cristo. Então, dificulta bastante para alguns, e até sei que alguns que estão aqui deixaram o trabalho em casa para que fosse acontecendo, mas estão aqui, e espero que, sendo possível, estejam dando a sua cooperação durante todo o período do evento. Parabenizar sempre o esforço, especialmente dos irmãos aqui em Vilhena, pela glória desta casa. Entendo que
A maior glória não é a beleza do prédio, é a presença do Espírito Santo do Senhor na vida dos membros da igreja, das pessoas que aqui se congregam. Mas o zelo pela casa de Deus testifica de nossa fé e do que pretendo desenvolver conosco dentro desse espaço de nossas convicções. Nós temos clara convicção de que o céu é um lugar glorioso. Bom, eu disse nós, como de repente nem todos têm, eu digo, eu tenho certeza, eu tenho convicção que o céu é um lugar de muita glória. Eu estou indo para lá e muitos dos que estão aqui já estão habilitados, inclusive, para irem para lá, mas vocês estão me observando, eu disse, muitos estão aqui porque querem ir para lá, muitos estão aqui porque já estão habilitados a irem para lá, mas nós temos que trabalhar esse muitos aí. Jesus falou muito de muitos, porque muitos aparecem, mas quando a coisa fica um pouquinho mais estreita, não são muitos que permanecem. Porém, eu creio e estou certo que mais um evento está acontecendo, não é somente para o próximo ano dizermos 12º, mas é para levarmos marcas, de cada evento que participamos, o que foi mesmo que aconteceu de registro, que ficou marcado não somente em minha mente, em meu coração, na minha vida, como jovem que estou crescendo, que estou amadurecendo, que estou fazendo parte da igreja, que me desloquei, fiz algum investimento e estou procurando servir a Deus. É necessário que nós tenhamos esta preocupação, desde este primeiro momento, quando já ouvimos uma exposição enfática daquilo que nós de fato cremos. Portanto, se nós mesmo cremos, não recue um passo sequer, porque tudo é possível ao que crê. Queridos, uma coisa é ser pastor de jovem, outra coisa é ser pastor de uma convenção. E quem já está aí quase calejado por alguns anos na ministração da convenção, ministrar para jovem e falar: ei meninos, até me parece ser deselegante a mim, mas fica bastante afetiva a nossa palestrante quando fala com vocês, meninas e meninos. Aí o pastor chega aqui e diz: não, irmãos. Aí lá, o chão parece que treme, né? E eu gostaria de informá-los que não vou alterar o meu perfil por se tratar de um trabalho que o maior número dos participantes são jovens. Foi abordado na primeira ministração que andam por aí fazendo um pacote de coisas e colocando dentro e despachando o mais rápido possível ao encontro de todos os incautos com o título de cultura. Aqui não se trata de adequação de momento em que culturas estão sendo disseminadas. Nós voltamos a esta casa exatamente para reafirmarmos as nossas convicções. Bom, como estamos em um seminário, eu gostaria de me desarmar um pouco daquele negócio chamado... Falar disso aqui perto de pastor Jorge César não é muito bom. Aquele negócio chamado de homilética. E a gente, vamos tratar em dizer assim: eu necessito sedimentar cada dia mais e melhor convicções transmitidas pela palavra de Deus e convicções das minhas experiências com Deus. Uma coisa eu preciso informá-los: nunca as minhas experiências serão equiparadas à Bíblia.
jamais superior a elas. Entretanto, as minhas ou as experiências que eu venha desfrutar como crente, tendo conhecimento da Bíblia, eu vou me alegrar, porque ela está enquadrada, ela está amparada, ela está pontuada nas Sagradas Escrituras. Toda experiência que não suporta o crivo da palavra, é imediatamente necessário ir à pia de bronze e se lavar de novo, porque alguma coisa estranha está chegando por aí, e o Espírito de Deus, dispensado a nós para nos habilitar, uma das suas identificações preciosas é que Ele é santo. Então, o meu pensamento hoje é tratar conosco sobre a importância, a condição indispensável que tenho eu e todos nós de vivermos convictos. Eu não sei se vocês conseguem não conceituar, mas definir o que é ter convicção. Convicção. O apóstolo Paulo citou em alguns momentos algo que nos ajuda. Ele escreve assim: eu sei e estou certo que aquele que começou a boa obra, aquele que iniciou o bom trabalho, aquele que está fazendo a semeadura, aquele que está produzindo esses efeitos, é poderoso para guardar o depósito, para me encher, me dar graça e sustentar. Pode aparecer essas coisas pontuadas aqui esta noite, batendo a porta da nossa casa, colocando na mochila que vamos caminhando para a escola, mas as nossas convicções não serão abaladas pelo grau de formação que tem a seus apresentadores. Nossas convicções não serão alteradas pelo ambiente e pelo espaço que este tumulto vai acontecendo, porque as nossas convicções estão embasadas na palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada nos sustenta que quem põe nele a sua confiança não será envergonhado. Portanto, vamos lá. Homens, pastor, mas ainda sou adolescente. Então vamos pensar num rapaz bem adolescente, chamado Moisés, o que lemos no livro escrito aos Hebreus. Moisés nasce num tempo difícil. Para quem quer e faz propósito de servir a Deus, os tempos nunca foram fáceis. Talvez você se desanime um pouco, mas deixe eu lhe informar mais. Porém, quanto mais difíceis vão se tornando os momentos de nossa convivência, maior é a presença de Deus para com aqueles que revelam as suas convicções. Se eu me debruçar, me curvar, retroceder, falhar, faltar, não insistir, não persistir, naturalmente serei abalado. Mas se eu permanecer com as minhas convicções aguçadas, todas estas citações que aqui já foram feitas hoje, não terão oportunidade de afetar os meus sentimentos, a minha mente, a minha postura. Tudo que em mim está foi gerado pela mão do Senhor. É Ele que foi nos
construindo, e não será o diabo que vem desconstruir agora, porque a palavra de Deus nos declara que Deus manifestou seu Filho ao mundo para desfazer as intenções, os propósitos, a vontade do diabo. Eu e você somos livres para apresentar convicções concretas. E como é que a gente deve fazer para manifestar isso? Olha o que fez Moisés. Moisés foi criado os primeiros anos de vida com a mamãe. Foi o suficiente para que sua mãe impregnasse em sua mente, seu coração, um sentimento claro da existência de um Deus criador, um Deus sustentador, um Deus que tudo fez, um Deus que pelo sopro da sua palavra fez aparecer tudo que os nossos olhos contemplam. Tudo. Nada, diz a Bíblia, nada se fez sem a presença deste Deus. Eu preciso, inicialmente, como crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, crer na palavra, e a minha convicção não pode escapar do versículo primeiro da Bíblia Sagrada. Se faltar convicção neste versículo, eu vou falhar em todas as Escrituras até o Apocalipse. Se você tem o livro por aí, abra comigo para que a gente olhe para cada letra destas palavras, aonde está escrito assim: no princípio criou Deus. Eu não tenho como identificar para vocês o princípio quando foi, mas quando se fala no princípio, fala-se no início de todas as coisas. Quando todas as coisas deram um ponto de presença, de existência. Então, quem foi que geriu, que administrou, que cuidou, que fez com que estas coisas acontecessem? Foi Deus. Ele é o autor da criação. Nós estamos sendo bombardeados nesses últimos dias por pessoas que se dizem versados na filosofia, na antropologia, tentam esquartejar o ser humano de forma social, física, para descrever uma ideia diferente daquela que foi o propósito de Deus. Porém, o propósito de Deus para com a criação foi estabelecer um lugar onde Ele e a sua criatura tivesse um relacionamento para desfrutar da presença Deus, da presença da sua criação, e o homem da presença do seu Deus. Quem foi que criou todas as coisas? Não pode restar dúvidas, foi Deus. Foi Deus, Ele é. Digam as pessoas que se tenham por iluminadas das explosões e outras versões, nada vai conseguir estabelecer prova, porque a prova é: Deus é o dono do universo, Ele tem as Escrituras em sua mão, emprestou, doou, deu para nós, para que usemos da criação feita pelo Senhor, mas tudo é dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele conclui que tudo é dele, eu, inclusive você, somos dele. Foi Deus quem criou. Moisés nasce num tempo difícil, quando as pessoas, especialmente os hebreus que estão cativos no Egito, começam a ficar uma nação numerosa, e lá pelo palácio há um bochicho. Se um povo vizinho
se unir a estes escravos, nós vamos perder o controle, porque eles já são mais do que nós. Se eles se unirem a algum adversário que se levantar, nós vamos perder. Então vamos começar a disciplinar, vamos implantar aqui uma regulação de família. Vamos dizer que só vai ficar as meninas. Os meninos, nós vamos dar um jeitinho de eliminar os meninos. Deixa eu dizer aos irmãos, meus meninos que aqui estão esta noite, faz muito tempo que o diabo planejou eliminar os meninos. Faz muito tempo que o diabo planejou eliminar os adolescentes machos. Faz muito tempo que o diabo tentou e tenta perturbar a mente dos jovens. Faz muito tempo que o diabo anda por aí trabalhando um jeito de perturbar a cabeça de pessoas mais idosas, para confundir o seu senso. Mas nesta noite, mais uma vez, o Sebijoque vem aqui para dizer: Deus me criou macho e também criou fêmea. Ele é o dono da criação. Não tem para ninguém. Pode tomar remédio, pode fazer intervenção cirúrgica, pode aplicar sujeira no corpo do homem, porque Deus fez o meu e o teu corpo completo, pleno, acabado, para ser templo e morada do Espírito Santo, não de interesses de pessoas que perderam a sua identidade e querem danificar a identidade dos demais. Deus criou. Em cada obra criada tem a chancela da criação. É incrível isso. Para ser bem rápido, eu e você, a ciência, a biologia nos apresenta corpo. O nosso corpo, a biologia apresenta cabeça, tronco, parece que a gente não está na escola mais, né? E membros. São quantas porções? São quantas porções? 3 porções: cabeça, tronco e membro. Aí os céticos dizem assim: tem nada a ver, pastor. Se eu lhe dizer que tem sim. Porque a Trindade formou um conselho e disse: nós vamos construir um ser parecido conosco, que tenha 3 porções. Isso é no corpo do homem. Na física, isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Esse líquido passa por 3 estágios ou estados. Primeiro o líquido, depois, quando você congela, ela fica sólida, e quando o sol bate aqui e ela evapora, ela se torna agora 3 estágios na matéria. Se você pegar um ramo de árvore, você vai encontrar uma folhinha com as estrias centrais e uma célula ou um corpo da matéria, da vegetação, ligando ao caule para trazer a seiva, para buscar no ramo. E Jesus proclamou a parábola da videira e disse que todo ramo que estiver ligado na videira tem por necessidade de produzir frutos, é porque tudo isso tem a ver com aquilo que somos. Mas não é só isso não, na matéria e no espaço. No espaço está aí altura, profundidade e longitude. 3 dimensões. Deus, tudo que fez, botou sua marca ali. Não adianta os atrevidos dizer que não foi, porque a marca de Deus está no que Ele fez. A marca de Deus está na igreja, porque Ele, o Deus, mandou Jesus.
Jesus veio, foi à cruz. Jesus voltou e disse: eu deixo o Espírito Santo. E quando aquele Espírito da verdade vier, ele vai fazer a obra completa, convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Tudo gira em torno destas porções trinas, porque Deus sustenta que Ele, tudo que fez, colocou a marca. E Deus não é egoísta, Ele colocou a marca dele como Criador, de Jesus Cristo como seu auxiliar, e do Espírito Santo como aquele que estava presente. Em tudo que Deus fez, a sua marca está presente. Então as minhas convicções não podem ser jamais firmadas em qualquer informação. Qualquer informação. É preciso mais escola bíblica, é preciso mais culto de ensino, é preciso mais leitura bíblica, é preciso investigar um pouco mais para que as nossas convicções sejam sólidas. E por aí a gente já cantou alguma, venha de onde vier, não importa. Nós vamos ser bereanos. Venha de onde vier, venha do púlpito da minha igreja, venha de um lugar que eu não sei de onde foi. Eu vou consultar se o que eu estou ouvindo, se o que estão me transmitindo está de acordo com a palavra de Deus. Moisés vai para o palácio, cresce, desfruta dos privilégios do palácio, da luxúria, da mesa, da comodidade, da formação. Está como herdeiro do trono. Mas chega um momento que ele disse: mas a minha convicção não é de palácio do Egito. A minha convicção não é de ser rei de um povo sem Deus. A minha convicção não é de herdar um trono estranho. Minha convicção é outra. A minha convicção está lá no meu povo. Está lá no meu... Eu vou lá ver como as coisas andam por lá. E o escritor aos Hebreus diz que a convicção de Moisés era tão firme que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, para suportar com o povo de Deus os vitupérios, as lutas, as crises. Imagine como foi a vida de Moisés. Mas ele preferiu, porque ele tinha esperança de uma vida melhor. Nós estamos aqui, enfrentamos de tudo, mas a nossa esperança está numa vida plena, numa vida que Jesus anunciou, que ela tem um início da eternidade, mas não tem mais fim. O apóstolo Paulo também se reportou sobre isto, sobre suas convicções. Homens na Bíblia que passaram maus pedaços, mas não permitiram que suas convicções fossem abaladas. Abraão, ainda Abraão, recebe do Senhor Deus uma chamada. Foi isso que enfaticamente nós ouvimos aqui na primeira ministração. Um chamamento de Deus, um credenciamento de Deus, um envio de Deus e uma habilitação por Deus. Abraão, ele recebe uma chamada. Ele não frequentava a escola dominical, ele não tinha um exemplar da Bíblia para ler, ele não tinha um culto de ensino para participar, ele tinha uma casa, vivia numa família, seu pai tinha um ateliê de fabricação de imagens para vender para as pessoas. Então, com aquilo, Abraão estava acostumado. Abraão sabia que aquelas imagens não andavam. Abraão sabia que aquelas coisinhas que eles e os empregados ali trabalhavam não falavam, eram inanimadas. Abraão sabia que aquilo que eles faziam ali era alguma coisa supérflua, mas de repente algo diferente aconteceu. De repente ele ouviu uma voz, disse: disso aqui não é, esses aqui não falam, esses aqui não atuam em nada.
Então quem está falando é um Deus diferente deste. E a Bíblia Sagrada diz que Abrão creu de tal forma que ele decidiu deixar a casa de seu pai e sair. E por certo o papai perguntou: mas esse Deus que você diz que falou contigo, ele disse para você para onde ir? Não, ele não me disse, ele mandou eu sair. E eu já estou saindo porque eu entendi que a voz que eu ouvi é a voz de Deus. Imagine o tamanho dessa convicção. Um rapaz que tinha em casa um quarto para dormir, o seu serviço todo assistido ali dentro de casa, agora vai pegar uma mochila e vai sair, sem saber para onde. Mas ele saiu convicto de que Deus havia falado a ele e feito a ele uma promessa: Abrão, eu vou te fazer um homem grande. Eu vou te fazer, da tua pessoa, eu vou te fazer uma nação numerosa. Você vai ser grande. Deus fez com ele, e ele alimentou uma convicção e disse: desta eu não abro mão. E Abrão vai até o fim, mantendo esta esperança firme. Jó, por certo, passou os seus pedacinhos, a gente até canta, né? Jó, lá naquele sacrifício terrível, ele enfrenta o desafio dos seus amigos mais próximos, das pessoas que tinham mais intimidade com ele. Chegaram, e mesmo de longe, não dava para chegar perto de Jó, começaram a fazer umas comunicações que não batia com a convicção que Jó tinha. Jó estava convicto, disse: eu estou aqui sobre esta cinza, meu corpo está sendo consumido por esta chaga, eu estou perdendo a condição de viver em comunidade, na sociedade, eu estou chagoso, leproso, fedido. Agora mesmo, nesse momento, ele diz que ele está somente tendo a pele dos dentes, quer dizer, possivelmente uma absoluta anemia tenha tomado conta deste homem, e os dentes caíram todos, ficou aquela boca fedida. A sua esposa, não suportando mais, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó enfrenta tudo isto, mas a sua convicção permaneceu estável. Quando chega ao extremo de todas as coisas, Jó diz: eu sei. E como está fazendo falta para nós sabermos alguma coisa que define uma convicção inabalável. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, ele não morreu, e porque o meu Redentor está vivo, vai chegar um momento que ele vai se levantar. Jó passou momentos amargos. Jó chegou a questionar Deus. Disse: eu queria que o Senhor colocasse aqui entre eu e as minhas aflições um mediador, um árbitro, para julgar essa dificuldade que eu enfrento, para fazer com que me aliviasse essas ameaças de morte por uma coisa tão grave. Mas a insistente dor não deixava e não dava paz ao patriarca Jó, mas ele permaneceu com sua convicção inabalável. Lembre-se de uma mensagem ou de uma palavra de Jó: ainda que ele me mate. Dá para medir tamanha convicção? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Nós estamos precisando sermos crentes com convicções plenas, abalizadas na palavra, pelo ensino da ministração da igreja, mesmo como jovens que são vocês. Mas a boa mão de Deus assim fará subsistir. Os discípulos de Cristo Jesus experimentaram também. Talvez vocês estejam assim preocupados. Nossa irmã palestrante, me perdoe, está voltando à temática, mostra que ser crente não é um jardim de flores. Não é isso.
E se for um jardim florido, tem que ter cuidado em colher cada flor, porque normalmente as ramas que têm boas flores podem trazer consigo também alguns espinhos. Então, os discípulos do Mestre Jesus Cristo não eram crentes desde o comecinho, não. Vocês precisam aprender isto. Estavam ali aqueles homens, Jesus chama, sai das águas do batismo e já logo no outro dia começa a regimentar os que iam estar com ele, mas esse povo não era crente ali de imediato assim não. Tanto que lá na frente, quando acontece o episódio de Pedro fez, negou Jesus, não só negou, espraguejou, amaldiçoou aquele momento. As palavras que a Bíblia traz são tanto ingratas. Então Pedro demonstra que ele não estava de fato convertido. Também com o Senhor Jesus Cristo em sua caminhada, o apóstolo Pedro ouve o Senhor Jesus dar instruções sobre o seu fim, e ele diz: de jeito nenhum, morrer não, isso sim que não, porque se for comigo a gente vai resolver esse negócio já. E já partiu para cima, cortou a orelha de uma ali e já não deu certo, e o Senhor Jesus já olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Então a gente não pode ser frio no ver as coisas acontecendo. Nós precisamos ter real convicção em verdades concretas. Porém, Jesus vai ao julgamento, Pedro nega 3 vezes, mesmo avisado. Pedro estava avisado, porque ele disse: não, Senhor, morrer não. Só que tem uma coisa: se o Senhor for para a morte, eu vou contigo à morte. Ih, Pedro, você não sabe nem o que está fazendo, nem o que está falando. Não fala assim não. Você não vai não, Pedro. Olha, eu vou te dar um aviso. Hoje, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes, Pedro. Parece-me que eu vejo Pedro dizendo: eu nunca. Então ele ainda não tinha convicções sólidas, consolidadas. Passa que o Senhor Jesus ressuscita, encontro com as mulheres com Jesus, Jesus com outros discípulos, como lá no caminho de Emaús, e de repente o recado é esse: olha, vão para Jerusalém, vão lá para nós termos um encontro. Aí o povo começa a correr para lá, os discípulos começam a correr para lá, e eu parece que vejo Jesus correndo atrás dele. Ei, esqueci de dar um recado aqui. O quê? Avise o Pedro para não faltar na reunião. Avise a Pedro para estar lá. Se fosse nos nossos dias, conhecendo as que Pedro tinha aprontado, a gente iria dizer: vai ter um culto, uma reunião com os membros, e o Senhor Jesus vai desabafar em cima de Pedro, que negou, que cortou a orelha de Malco, que se escondeu, que chamou os colegas para ir pescar de novo. Vou largar esse negócio de ser crente, de servir a Jesus, de ser mestre. E pegou os barcos, já foi pescar, já deu tudo errado também, já chega na praia, a conversa muda. E Pedro vai para a reunião. Quando chega na reunião, o Senhor Jesus serve para eles um jantar. Eles não tinham jantado o dia anterior. Não tinha jantado o dia anterior, então não tinha jantado, não tinha tomado café, não tinha almoçado, e estava vindo para a janta agora, preparada por Jesus. E eles jantam. São recepcionados, recebem o alimento. Bom, agora vamos iniciar a reunião. Parece que eu vejo um olhando para o outro. Agora eu quero ver no que vai dar, quero ver o que vai sobrar para Pedro. Aquele Pedro que estava sempre na primeira cadeira e pronto para conversar com todo mundo, me parece que agora ele estava lá atrás daquela cortina, só com a brechinha aberta. Tomara que ele não me olhe aqui, nessa direção. Mas de repente, o Senhor Jesus ministra e olha para exatamente ao irmão Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Olha, a pergunta foi boa, claro que eu te amo, mas imagine só como Pedro responder te amo se tinha aprontado aquelas coisas todas. Mas o Senhor pergunta mais uma vez: Pedro, me amas-me mais do que estes? Já ficou mais pesado para responder. Aí ele diz: Senhor, tu sabes, esse negócio aí é contigo. Aí de repente o Senhor Jesus: Pedro, tu me amas
Aí, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo, mas Tu sabes que eu sou fraco, Tu sabes que as minhas convicções estão pequenas, Tu sabes que a minha certeza é insegura, Tu sabes que eu sou instável, Tu sabes que eu já abandonei tudo, voltei a pescar, Tu sabes que eu já desisti da caminhada, Tu sabes de tudo, mas Pedro, Tu me amas. Se Tu me amas, Pedro, vem e vai apacentar as minhas ovelhas. Foi este Pedro que logo depois recebe das autoridades de seus dias uma ordem: não falem mais sobre o nome deste homem a homem algum. Esse, para lá, como é que é? Não é para falar mais, verdade? Sim, não é para falar não. Então, a partir de agora, é calado, ninguém vai falar mais sobre esse nome Jesus aí, que vocês estão dizendo aí que ressuscitou. Aí eles olham um para o outro e dizem: e agora, como é que fica? Fica que a nossa convicção vai na frente. Olha, escute lá. Não podemos fazer esse compromisso, não. Porque daquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido, isto nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar. Açoitados, foram liberados, lá do lado de fora fizeram o círculo de oração. Fizeram uma oração de gratidão, porque foram achados dignos. Irmãos, a construção de convicção não nasce de brincadeira. A construção de convicção não vai de... Como é que esse pessoal chama por aí esse negócio? De gincana. Não, convicção não se constrói em gincana, queridos. Convicção não se constrói em quadra de vôlei, convicção não se constrói em jogo de xadrez, convicção se constrói assim. Aí chama o irmão Pedro e a ordem acontece, ele vai para a prisão, da prisão é misteriosamente tirado, vai lá para a casa onde os irmãos estão orando. Quando ele chega lá na casa onde eles estão orando, imagine o pentecostal da Assembleia de Deus, né? Aquele pentecostal, lá que todo mundo quer gritar. Mas o apóstolo diz assim: ó, ei, pera, quietinho aí, eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. Olha, eu estava dormindo, eu não arrombei a cela, eu não saltei pelo telhado, eu não fui jogado para fora. Eu recebi uma visita. Um anjo de Deus, um anjo do Senhor foi lá no presídio e tocou a minha ilharga e eu acordei. E ele me disse: cinge o teu corpo, ata as tuas sandálias e me acompanha. Foi o primeiro portão eletrônico, pela íris do olho do anjo. Eu estou dizendo isso, tá? Que o anjo olhou para o portão abriu. Então, vocês estão percebendo já que hoje a gente olha para esse negócio aqui e ele já destrava? Você vai para o seu telefone com senha facial. Por quê? Eles estudaram a Bíblia para fazer esse tipo de negócio e não estudaram a Bíblia para crer. Ainda que estão vendo o resultado materializado. Tudo na Bíblia. Aí, segundo, terceiro. Quando passa o terceiro, que ele atravessa a rua, o anjo desaparece e o Pedro fica lá assim meio tantã. Ele pensava que estava sonhando, mas quando se deu conta, correu para o lugar da oração e chegou lá. O encontro foi maravilhoso, foi extraordinário. Contou como tudo aconteceu. Agora nós vamos fazer uma oração. A oração não era para o Senhor repreender as autoridades. A oração não foi para o Senhor arrebentar as cadeias lá daquele presídio. Não, a oração não foi para Deus eliminar os perseguidores. Não foi assim a oração. A oração foi assim. O Senhor, eles reuniram-se para orar e a oração foi a igreja orando e eles também, para que falassem seguidamente, para que continuassem falando com ousadia, sem medo, sem covardia, sem
temor, falar com ousadia. A oração da igreja era que o Senhor concedesse autoridade, poder, graça, para que a igreja continuasse falando com ousadia. E a oração tinha uma segunda parte, que era: enquanto nós vamos continuar falando da tua palavra com ousadia, não importa a perseguição, não importa a prisão, não importa a surra, os açoites, não importa estas coisas, nós vamos ousadamente falar. Enquanto nós vamos falando, Senhor, estende a tua mão e cura as pessoas, liberta as vidas. Eles tinham certeza que eles falando desta palavra e o Senhor confirmando com sinais, prodígios e maravilha, não tinha muito para ninguém. Eles teriam que mais cedo ou mais tarde se curvar à igreja. Fizeram tantas atrocidades, mas a igreja foi vencendo cada uma delas. A convicção de fatos, de verdades, de princípios, das doutrinas de nossa fé nos dá, primeiro, valor, encorajamento. Vê como a gente fica tímido quando vai falar de um assunto que não tem bom preparo sobre aquela matéria. Você não tem bom relacionamento com aquilo. Olha, você já viu quando uma pessoa é chamada para cantar um hino da harpa cristã, nosso hinário, da harpa cristã, mas ele faz muito tempo que não canta hino da harpa, ele vai cantar, ele fica assim meio capengando, já prestou atenção? É assim, a pessoa não está convicta. Agora, quando nós temos convicção da nossa fé, aí pode se levantar. Contra a nossa convicção não tem resistência. E o apóstolo Pedro escreveu dizendo assim, que nós devemos estar sempre preparado para responder àqueles que indagam sobre a nossa fé e darmos convicção da nossa esperança. A nossa esperança não é alguma coisa tão fraca como alguns possam imaginar. Então a convicção, ela reprime o medo, a convicção encoraja, a convicção fortalece, a convicção tira o temor, no sentido de medo, a convicção dá liberdade, a convicção abre as portas, a convicção dá momentos preciosos. Quando você tem convicção da sua fé, as pessoas vão te procurar, fazendo pergunta, para abrir a conversa, porque sabe que quando você fala alguma coisa, tem sentido, tem valor, tem alguma coisa que se manifesta como verdadeiro. Então, ter convicção é uma necessidade. Quando falta convicção, a gente procura um caminho chamado fuga. Fuga, se esconde, se afasta. Quando aparece alguma dificuldade e eu não tenho boa convicção, eu me intimido, eu fico acovardado, eu não quero me apresentar, porque as minhas convicções não estão firmes. Quando as minhas convicções não estão modeladas assim, então eu tenho temor das coisas que estão ao meu redor. Mas quando as minhas convicções estão aguçadas, pode aparecer o que aparecer, pode vir tribulação, pode vir crise, pode vir desafios grandes. Há uma paz no coração do crente, porque a nossa convicção não está forjada pelo tamanho do braço e nem pela agilidade dele. A nossa vitória e conquista não é pela velocidade da nossa carreira. A nossa convicção está firmada naquele que é o Deus da nossa vida. E assim como ele fez com os discípulos, ele fará conosco também. Mas é preciso que as nossas convicções estejam um pouco mais presente. Quando os discípulos preocupados com um início de pregação, o Senhor Jesus, pode ir, vai, não se preocupe, confie em mim e abra a boca, porque eu encho a tua boca de palavras que eles não vão poder te resistir. Então a convicção é a matriz daquilo que nós precisamos ser para a evangelização de tantas pessoas que estão sempre muito perto de nós. A convicção nos dá graça para esperar, queridos.
Já viu quanto crente apressado nesses últimos dias? Não, eu já orei. Orou com... já tem uns 30 dias que eu estou orando e... nada, Então, não, nem tenho esperança de cantar mais lá na igreja, porque, veja, foi no culto de jovem que eu cantei. Quando? Mês passado que eu cantei. Dali para cá, não me deixaram cantar mais, nem me chama. Eu acho que, nem sei, tem alguma coisa... Meu querido, vamos estabelecer uma convicção assim. Veja lá se isso concorda com o que a Bíblia Sagrada tem para mim e para a tua fé. Eu preparei meu louvor lá em casa. Tirei uma meia hora de ensino, de ensaio. Ouvi bem, exercitei bem, orei também e venho para o culto. Chega aqui, lá na secretaria da igreja, na entrada, eu mando um bilhetinho. Gostaria de louvar o Senhor Deus com um hino, um louvor esta noite. Vem para o púlpito, o pastor administra o culto e o seu bilhetinho não apareceu, você não cantou. Aí você vai para casa, chororó, porque não tem convicção. Deus não recebeu o teu louvor porque você cantou. Deus recebeu o teu louvor pelo teu propósito. Você em casa se preocupou com o culto, você lá em casa estava se preparando. Mas se eu não cantar não está valendo. Não está valendo porque eu quero aparecer. E quando eu quero aparecer, a convicção que eu tenho não é muito boa. Mas quando eu desapareço, confiando no Senhor, a resposta vai atrás de mim. Então a convicção traduz paz ao coração. Convicção de que Deus recebeu aquilo que era meu propósito de realizar. A convicção, queridos, que o Senhor Deus tem para nós, ela é desenhada mais ou menos assim pelo apóstolo Paulo. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Aí quando eu era adolescente, eu fazia coisa de adolescente. Quando eu passei a ser jovem, eu fazia coisa de jovem. Então vamos pensar. Menino recém-nascido, aí 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos. O que faz? O que menino faz? Brinca com o carrinho, joga pedra nas lâmpadas, e derruba as coisas dentro de casa, e faz xixi na cama, e assim, né? Bagunça a coisa, puxa as coisas da mamãe lá do armário e joga na casa. Esses são os meninos. E os adolescentes? Misericórdia. O adolescente fecha a porta do quarto e a mamãe só falta ter que arrebentar porque não abre a porta, ele está lá dentro. Vai tomar banho e não sai do banheiro mais. E a mamãe está lá, menino, está na hora do culto. Ô rapaz, vamos lá. Aí, bom, isso é coisa de adolescente. Aí o jovem namorando, né? Namora um, dá o cano hoje, namora outra, dá o cano depois, namora mais uma, dá o cano ali também. Fala com o pai da menina, depois desmancha com a menina, não fala com o pai dela. Isso é coisa de jovem. Isso é coisa de jovem. Jovem que apronta essas barbaridades, né? Ele, quando quer namorar a menina, vai lá e fala com o papai. Depois deixa da menina, não vai lá falar para o papai, que não vai namorar mais. Isso é coisa de jovem. Porque casado já tem esposa, não vai mexer mais com esse negócio, já passou. A gente que já tem esposa tem que ter juízo para cuidar dela, porque é responsabilidade de apresentar ela a Deus, assim como Cristo tem o cuidado de apresentar a igreja ao Pai. Então nós que somos casados já não anda mais com essas brincadeiras por aí. Então Paulo disse, coisa de menino, menino faz, coisa de jovem, jovem faz, coisa de adulto, adulto faz. Como que a gente pode ser avaliado? Um velho da minha idade fazendo coisa de menino, vocês acham que fica bonito? Fica bom? Não fica. Por quê? Não compete com a humanidade fazer coisa de menino. Agora, eu lhe pergunto, um menino fazer coisa de um homem de 40, 50 anos, fica bom? Está decente? Não, querido, não está. Vai lá a psicologia por aí que ela já te ajuda. E a Bíblia também. Menino faz coisa de menino. Aí a nossa questão é o seguinte, a nossa convicção tem que ser sedimentada dentro do ambiente em que o Senhor Deus vai nos forjando para servi-lo. Então, conjunto de criança canta coisa de criança. Adolescente canta coisas que competem. Agora você já viu um adolescente? Eu vi um adolescente dando estudo sobre Abraão e Sara. A Sara estéril. A Sara estéril, e Abraão orava e o menino não vinha. E o adolescente falando, e o adolescente ministrando um culto, misericórdia. Tem autoridade para isso? Tem autoridade. Sua convicção está perturbada, ele está querendo uma convicção de adulto. Ele não está com convicção de adolescente. Que Deus em Cristo Jesus nos faça sair do sebijoque,
levando uma convicção madura correspondente a cada idade dos que aqui estamos participando, para que todos, diz a Bíblia Sagrada, cheguemos à estatura de varão perfeito. E quando nós alcançarmos isto, levante-se quem levantar, o Senhor estará sempre ao nosso lado, dizendo: não pasme, não pasme, não te espante, não te intimides, tenha convicção, porque eu estou contigo e te ajudo. Eu os convido a estarmos em pé para agradecer a Deus por esta oportunidade que tenho em trazer para vocês, jovens de nosso estado, uma boa parte estão por aqui, pelo menos pingadinho de cada local, um e outro, que a boa mão de Deus os abençoe mais e mais. Os que vieram de longe, estimo que retornem em paz como chegaram e abençoados como vieram buscar bênçãos. Pai de amor, Deus de bondade, em nome de Jesus, não é a igreja do amanhã que está aqui, é a igreja de agora, Pai. São vidas que o Senhor vai trabalhando para que cresçam, para que amadureçam em sua idade e preste ao teu reino um serviço extraordinário. Dá a cada um dos que estão, Senhor, participando destes momentos, convicções que jamais poderão serem abaladas, em nome de Jesus. Amém.